Neste curso, a Feminismos Plurais se junta ao YouTube em uma parceria especial para oferecer o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. E fica também aqui o meu agradecimento à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo apoio institucional. Idealizado por mim, o curso apresenta a proposta do jornalismo contra-hegemônico, sua história, seus pressupostos epistemológicos e seus desafios para o futuro. Olá, eu sou Jamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais e autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e Cartas para Minha Avó. Nesse vídeo, eu apresento a aula 9, a penúltima do curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. Ao todo, são 10 vídeos que já estão disponíveis aqui no canal. No primeiro vídeo, eu contei como surgiu a ideia de promover esse curso, pensado para jornalistas e públicos que queiram participar da construção de práticas de jornalismo contra-hegemônicas. E o segundo vídeo tem minhas considerações sobre o conceito de hegemonia e como a mídia tradicional se relaciona com a produção de uma ideologia de grupos que detém maior poder político e econômico. No terceiro, eu abordo a desinformação, que é uma ameaça ao jornalismo. No quarto, relaciono a teoria feminista negra com a comunicação. E no quinto, explico de que forma o lugar de fala é importante para práticas contra-hegemônicas. No sexto, temos iniciativas da imprensa feminista, assim como no sétimo, de imprensa negra, e no oitavo, de imprensa LGBT e indígena. E nesse a gente tem um encontro com as ideias de um dos grandes intelectuais negros desse país, o professor Osmar Teixeira Gaspar. Ele tinha uma trajetória acadêmica impecável. Estudou estudos sociais, tendo se graduado em estudos afro-latinos americanos pelo The Afro-Latin America Research Institute, no The Hutchins Center da Universidade de Harvard. Na Faculdade de Direito da USP, desenvolveu os estudos e obteve os títulos de mestre e doutor em Direito. Gaspar produziu uma enormidade de análises sobre a operação de apagamento do povo negro em espaços de comunicação, como o jornalismo e a publicidade. Falando sobretudo de visibilidade e estratégias de apagamento, o pensamento dele é tão essencial que concentramos neste vídeo. Um dos conceitos centrais para pensar na teorização de Gaspar era a visibilidade. Ele percebia na exclusão do povo negro uma estratégia das elites e do próprio Estado brasileiro para apagar nosso povo da história do Brasil e da imagem que o país vendia de si mesmo. Essa estratégia é possível de perceber no caso das telenovelas, porque elas são produtos de exportação que comunicam a imagem do Brasil. Sobre isso, inclusive, é fundamental que a gente assista ao documentário do cineasta Josito Araújo, A Negação do Brasil, em que nesse documentário ele traz, a partir da história das telenovelas, a exclusão do povo negro, mesmo quando as histórias dos personagens eram negros. Então ele vai falar da Cabana do Pai Tomás, por exemplo, em que o personagem principal fez blackface, e a Cintiquinha Gonzaga, que era uma mulher negra de pele clara, enfim. Recomendo muitíssimo porque esse documentário dialoga muito com o trabalho do professor Gaspar. Ainda pensando nas narrativas hegemônicas que as novelas fazem circular, é interessante como as epopeias da imigração foram tantas vezes contadas, escamoteando as histórias e a contribuição do povo negro como força de trabalho nesse mesmo período e mesmo antes da vinda de imigrantes europeus. Eles tiveram acesso a trabalho remunerado e muitos receberam terras do Estado brasileiro, o que não deixa de ser uma ação afirmativa, que os brasileiros descendentes de africanos escravizados nunca tiveram. Enquanto as novelas contavam as histórias de mocinhos e mocinhas, brancos e brancas, que vinham tentar a vida e enriqueciam no Brasil, os poucos personagens negros que apareciam eram subalternos e vulneráveis, e nunca estavam integrados a esses ideais de construção de um Brasil moderno e trabalhador. Mas sabemos que a história do nosso país é de pessoas negras que trabalharam para enriquecer as brancas,
Ao longo da história brasileira, foram muitos os mecanismos de exclusão para os negros e inclusão para os brancos. Podemos dizer que fomos das senzalas para as favelas. E se hoje a maioria da população negra é pobre, com certeza a herança escravocrata está na origem dessa pobreza. Por isso que é essencial conhecer a história do Brasil para entender por que medidas como as ações afirmativas, por exemplo, são justas e necessárias. Elas devem existir justamente porque a sociedade é excludente e injusta com a população negra. As cotas diminuem as distâncias e as oportunidades de acesso à educação superior. O racismo institucional impede a mobilidade social e o acesso da população negra a esses espaços. Gaspar cobrava medidas de reparação do Estado, que nunca se responsabilizou pela adoção da escravidão como política de Estado. Ele acreditava que, para acabar com os resquícios do processo escravocrata, era necessário que fossem implementadas políticas públicas. E pensando na teoria que ele nos deixa, é importante pensarmos nesse marco que representou a política de cotas no Brasil. Elas foram defendidas pelo movimento negro para reparar a dívida histórica do Brasil para com a população negra. O professor Gaspar foi um duro crítico da representação do negro em telenovelas e nos comerciais, que são espaços de muita repercussão. Ele observou que raramente as pessoas negras eram retratadas em postos como de médico, que para ele produzia uma sensação de afastamento das pessoas negras, que jamais poderiam participar daquele universo branco e exercer esse tipo de função. Esse processo desperdiça e marginaliza talentos. Por isso que é tão importante a gente registrar as conquistas de mulheres negras e homens negros cientistas, engenheiros, médicos e de outros tantos campos em que ainda somos minoria. E na pesquisa de mestrado, o professor Gaspar analisou o conteúdo de veículos de comunicação de massa e notou como, nas novelas, os personagens refletiam a divisão no mercado de trabalho, por meio da análise das telenovelas das emissoras de maior audiência. Ele também olhou para a publicidade, levando para análise peças publicitárias e comerciais de televisão. Nesses espaços, ele viu que os negros estavam no fundo da cena e não tinham voz. No caso das revistas dirigidas às mulheres, a análise mostrou a ausência da representatividade negra. Mais de 94% das modelos nas revistas eram mulheres brancas. Um dos acertos dessa análise era mostrar a consequência desse apagamento no mercado de trabalho, já que deixava claro que as modelos negras, e no caso das telenovelas, os atores e atrizes negros e negras, não tinham oportunidades. Além de ser excluído, o povo negro era ignorado como um grande mercado consumidor. Pensando nessa situação, eu me recordo de uma telenovela que se passava na Bahia, onde a quantidade de população negra é ainda maior que os 56% da população nacional de pretos e pardos. Nesse cenário, onde 80% das pessoas são pretas ou pardas, negras, e a capital é a mais escura do país, a novela retratava uma população branca. Essa escolha de elenco não passou despercebida, mas sob a desculpa de retratar um local específico da cidade, onde supostamente os negros não eram vistos, a novela se manteve em exibição. Esse é um dos vários casos que poderíamos citar como exemplos para ilustrar o mapeamento feito pelo professor Gaspar no início dos anos 2000. No livro Mídias, Concessão e Exclusão, o professor Gaspar problematiza um processo controverso que é a concessão de rádio e TV no Brasil. Ele critica a forma como o Estado permite que poucas famílias de empresários e políticos tenham acesso a esse veículo de circulação de ideias e de sinal de poder. Em vez de democratizar as concessões, o que poderia permitir que a própria população negra criasse novas narrativas e imagens sobre si, o que vemos é a proliferação de canais que usam seu espaço para perpetuar interesses particulares. O professor discute que esse é um bem público valioso e poderosíssimo que é dado a empresários para que se tornem mais ricos,
vendendo imagens distorcidas do Brasil. É nesse ponto que eu trago uma discussão que tem tudo a ver com a crítica do professor Gaspar. A radiodifusão comunitária tem sido uma ferramenta de acesso à liberdade de expressão em diversos locais, sobretudo comunidades pobres. Diversos veículos foram criados para ser um meio de comunicação para os moradores e moradoras que participam ativamente das rádios locais, o que torna muitas rádios um espaço de organização social e socialização. Mas a perseguição a essas rádios demonstra o quanto iniciativas autogestionáveis como essa incomodam os oligopólios. No nosso país, muitas rádios comunitárias cumprem um papel importante, produzindo jornalismo contra-hegemônico e levando informação de interesse público para diversas populações. No entanto, a falta de uma regulamentação para esses veículos levou à criminalização dessa prática, que transformou o segmento em lugar de transgressores e criminosos. Para quem não conhece bem o processo de radiodifusão comunitária, eu explico que muitos comunicadores reclamam que, por muitos anos, o órgão federal responsável pelas outorgas silenciava sobre a autorização. Ao mesmo tempo, quando topava avaliar algum pedido, impedia que a rádio ficasse funcionando, em um processo que podia durar anos e anos. Nessa caçada à radiodifusão comunitária, veículos que prestavam serviço à população tiveram seu canal cortado. Com a voz novamente silenciada, comunicadores comunitários denunciaram o direcionamento nos critérios de concessão de comunicação pública, que atendem às ideologias dominantes ou à influência política. A mobilização que chegou ao Congresso agora pede uma mudança na metodologia de concessão dos serviços radiofônicos, que incluam transparência e critérios que beneficiem grupos ainda não contemplados. Quando olhamos para os grupos religiosos, o problema continua grave. Eu abordei essa situação no segundo vídeo desse curso, sobre hegemonia, identificando que as forças que detêm o poder econômico e político da sociedade e que usam esse privilégio para gerar silenciamento sobre grupos marginalizados, aprofundam a exclusão de pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTs, indígenas e os povos e lideranças de axé. Nessa disputa por concessão, alguns grupos religiosos hegemônicos possuem mais de um canal. Outros utilizam até mesmo o espaço que possuem para demonizar e perseguir religiões de matriz africana, o que representa um ataque à própria função da concessão pública, de servir à sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que muitos grupos são silenciados, a gente tem canais comerciais que vendem espaços para religiões hegemônicas, que, por sua vez, podem pagar pelo espaço privado e pela ocupação de tempo em outras emissoras de maior audiência. Enquanto isso, as lideranças e os povos de axé continuam sem representação e com pouco acesso às mídias. É um escárnio. Para Gaspar, a ausência da população negra nas mídias configurava censura e também um desrespeito à própria Constituição, que assegura que a diferença entre tratamento das pessoas configura um grave crime. Ele alerta para o problema das concessões de rádio e TV que contribuem para a manutenção da difusão de discursos hegemônicos produzidos a partir de grupos políticos e econômicos dominantes. A perseguição às rádios comunitárias é um bom exemplo da dificuldade de romper com essa hegemonia, que pode resultar em perseguição a quem a enfrenta. O jornalismo contra-hegemônico precisa colocar em pauta a revisão das regras para a concessão de rádio e TV, e também pensar alternativas de difusão de novos formatos de conexão com o público em mídias sociais, aplicativos e transmídia para chegar ao público mais pobre, que é aquele que mais deve se beneficiar dos conteúdos que ele produz. Um outro ponto importante abordado pelo professor Gaspar no livro Mídias, Concessão e Exclusão é a questão da violência simbólica. A partir de reflexões trazidas por Bourdieu, o professor Gaspar vai discutir o quanto que a ausência da população negra nos espaços midiáticos alimentam essa violência simbólica e a construção das subjetividades negras. E ele vai argumentar que a violência simbólica é tão danosa quanto a violência física ou outros tipos de violência, porque a violência simbólica cria imagens e visões de mundo em relação às pessoas negras que são desumanizadas,
que reforçam estereótipos e as colocam na condição de objeto. Um outro ponto também da violência simbólica que o professor traz é que a ausência de representatividade contribui para o empobrecimento da população negra, porque quem é representado é fortalecido economicamente. Então, todos os atores numa novela que são brancos, mesmo numa novela que se passa na Bahia, significa para o professor Osmar Gaspar, além de violência simbólica, também violência econômica. Porque se poderiam contratar atores e atrizes negras que estão desempregadas, desempregados, ou que precisam fazer outros trabalhos para conseguir se manter. E essa é a história, infelizmente, de muitas pessoas negras que trabalham com arte no Brasil. Elas se veem em situações e que, por mais talentosas que elas sejam, elas não conseguem trabalhos por conta dessa invisibilização ou da censura, para usar um termo que o professor Gaspar usava, da censura da população negra nos espaços hegemônicos de mídia. Então, pensar a violência simbólica é muito importante para o professor Gaspar, porque muitas vezes a gente diz que a representação não é suficiente. A gente diz que representatividade importa e muitas vezes as pessoas vão dizer, mas ela não é tão importante. Para o professor, ela é muito importante porque a gente não pode pensar representatividade de uma maneira esvaziada, como muitas vezes a gente vê em discussões de redes sociais. Não é meramente a representatividade pela representatividade, é porque a representatividade traz com ela o fortalecimento econômico daquele grupo. Então, nesse sentido que o professor está discutindo, a ausência de jornalistas em grandes redações, em chefias de redação, a ausência de atores e atrizes em novelas, a ausência de modelos em campanhas de publicidade, é uma ausência que contribui para essa invisibilização sistêmica da população negra, mas também para a falta de fortalecimento econômico dessa população. Então, o professor ele é muito importante na reflexão que ele traz sobre a questão econômica, de não pensar a representatividade descolada da questão econômica. Então, quando uma atriz negra é contratada, além de fortalecer, claro, se essa representação, se o seu papel é um papel humanizado e não é um papel que reforça estereótipos, esse papel ele é muito poderoso, porque a partir das reflexões que Barthes traz, o professor dirá, ele cria um signo de vitória. E é muito perigoso para o sistema que a gente crie imagens de vitória, porque quanto mais pessoas negras, indígenas, grupos oprimidos em geral, se veem positivamente, mais as suas autoestimas serão fortalecidas positivamente. Então, ter as populações negras representadas pelo signo da derrota não é algo por acaso. O professor vai argumentar que é algo deliberado, porque quanto mais essas representações são fortalecidas, mais isso gera aviltamento à humanidade das pessoas negras. E essas imagens, a imagem ela é muito poderosa, a imagem cria formas de vida também, faz com que as pessoas vejam a população negra daquela forma. E quanto mais imagens positivas a gente tiver, mais a gente quebra com essa visão hegemônica sobre os corpos negros, sobre as vidas negras, e mais a gente cria identidades fortalecidas a partir de representações positivas. Quantas histórias a gente vê, de pessoas, de atrizes negras, como a Whoopi Goldberg, por exemplo, que diz que ela viu que era possível ser atriz quando ela viu uma outra atriz negra. Claro que a representação por si só, ela não vai garantir direito de acesso à população negra em determinados espaços. Para isso é necessário políticas públicas que garantam o acesso e a permanência de pessoas negras. Mas a representatividade positiva, ela gera uma construção positiva de subjetividade que faz com que a pessoa negra acredite no seu potencial e acredite em possibilidades de existências para além dessas que são o tempo todo fortalecidas pelo sistema hegemônico. Então a representatividade ela é importante e é óbvio que a gente precisa nesse sentido de políticas que gerem mais proporção dessa representação dentro dos espaços, mas ela também gera signos de vitória que contribuem para a construção da autoestima da população negra. Ter visões, signos de vitória para o professor Gaspar é tão importante quanto a gente discutir outros temas em relação à população negra. E para fechar,
essa discussão e eu recomendo fortemente que vocês conheçam essa obra do professor, que é muito importante. Quando, por exemplo, o professor fala das religiões de matriz africana e o quanto que a demonização dessas religiões contribuem para essa visão distorcida na população, ao mesmo tempo, se a gente tivesse espaços para que líderes religiosos dessas religiões de matriz africana pudessem estar em programas de debate falando sobre essas religiões, o quanto que esses discursos, essas narrativas iriam contribuir para o enfrentamento dos estereótipos da marginalização dessas religiões. Quantas pessoas, de fato, conheceriam essas religiões e perderiam o medo, perderiam o preconceito, se essas religiões tivessem espaços na mídia hegemônica. Então, por isso que é tão importante discutir a democratização das mídias, que é um tema que o professor aborda no seu livro, que ele considera fundamental. Então, a democratização das mídias é uma pauta fundamental para a população negra e indígenas e oprimidas em geral, que estão fora desse espaço, e o professor julga importantíssimo também nós responsabilizarmos o Estado, que uma vez concede essas mídias para pequenos grupos que, em vez de atender aos interesses do bem comum, vão atender aos seus interesses privados. Então, o debate sobre a democratização das mídias é um debate fundamental e que nós devemos continuar reivindicando para que seja possível no nosso país, porque esse debate ele é fundamental também para as populações negras e para as populações que são marginalizadas no nosso país. Importante esse debate, não é mesmo? E no próximo vídeo eu vou falar sobre as formas que encontramos ao longo do curso para construir um jornalismo contra-hegemônico na prática. Se você perdeu algum vídeo, assista aqui no canal e aproveite para fazer sua inscrição para receber avisos com novos conteúdos que estamos produzindo. Obrigada por acompanhar e até o próximo.